Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo nosso aí, gente. Mais um preceito diário. E esse estudo, como eu falei ontem para vocês, né? Ele é realmente um estudo, porque aqui está compilado muitos ensinamentos do Masaharu Taniguchi. E como eu falo para vocês, esse livro é um livro de estudo mesmo, porque tudo que tem aqui é um compilado dos ensinamentos do Masaharu Taniguchi. Como eu já li muitos livros dele e ainda leio muitos livros, então dá para perceber que isso daqui realmente é um estudo diário para você começar, né? Colocar em prática, porque, gente, tudo na nossa vida é prática. Não adianta você correr disso. E como eu falei outro dia, né? Todo livro é sagrado a partir do momento que te leva a um aprendizado, que te leva a pensar naquilo que está escrito naquele livro. Então, todo livro, gente, de ensinamento é um livro sagrado. Não há diferença, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que esse livro aqui, ele é realmente um livro de estudo, né? Então, olha só, nós vamos terminar em dezembro, aqui ó, tudo isso foi o que a gente estudou até hoje. E cada vez que eu olho isso daqui, eu falo, gente, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, que foi uma inspiração eu estar fazendo isso aqui? Porque eu aprendi muita coisa lá na Seicho no Ie. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, além de outras, né, porque tem muitas outras, é você praticar. Praticar o quê? O amor ao próximo, o amor a você, respeitar seu pai, sua mãe, a hierarquia. As religiões orientais, né, a maioria delas, vem muito dessa base de respeito aos antepassados. E se você for pensar bem, você não estaria aqui se não fosse teu pai e sua mãe. E lembra que ontem eu falei muito dessa questão da educação dos filhos, para os pais aí começarem a colocar mais rédea curta mesmo, os limites. E não é porque é pai e mãe. O pai e a mãe, eles têm obrigação até determinada situação na vida daquela criança, mas depois é ela que vai decidir. Então, por isso, plante a sementinha na mente do seu filho do bem, porque daí depois você vai poder ficar o quê? Tranquilo. Eu fiz a minha parte. E aí, se ele começar como os filhos hoje em dia estão, né, gente? Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita hierarquia. E quando você não respeita hierarquia, fica tudo perdido mesmo, fica tudo em desarmonia. Perde aí a ordem perfeita, né? A perfeita ordem divina. A ordem divina é o quê? O que é a ordem divina? É a harmonia. É quando todas as peças estão no seu lugar. E aí quando a gente fala isso, né? Hoje mais um dia abençoado. Você já imagina as pecinhas aí do seu quebra-cabeça, da sua vida, sendo colocado na mais perfeita ordem divina. E aí você vê aquele quebra-cabeça todo montado, maravilhoso, né? Vamos lá para o nosso preceito. Ontem eu acho que eu nem li, né, gente, as mensagens de otimismo. Vamos lá para nossas mensagens de otimismo aqui. Olha só que interessante essa frase. Quem é bom tem coração de mulher. Quem ama tem coração de mãe. Padre Gambi. Que bonito, né? Bem bonito mesmo. Quem é bom tem coração de mulher. Quem ama tem coração de mãe. Padre Gambi, que lindo, né? Vamos lá para nosso preceito do dia 30 de outubro. Se adapte à lógica. Queimar-se tocando em fio de alta tensão, ferir-se na engrenagem de uma máquina, passar mal comendo em excesso, tudo isso acontece porque a pessoa infringiu a lei da ciência. Ficar doente por ficar irado, triste ou preocupado é consequência da transgressão da lei da mente.
Se alguém comeu demais e passou a sofrer de doença gástrica, não foi por causa do castigo divino. Aconteceu isso pela lógica, simplesmente porque ele foi contra essa lógica. Não sofrerá nenhum dano se, refletindo, adaptar-se à lógica e usar luvas de borracha para tocar em um fio de alta tensão, não aproximar a mão da engrenagem de um motor e não comer em excesso. Então, isso é você estar respeitando as leis. Lembra que eu falo para vocês aqui? As leis foram criadas para facilitar a nossa vida, não criadas para nos castigar ou nos trazer sofrimento. As pessoas confundem muito isso. Ah, eu preciso sofrer, porque isso é uma crença muito enraizada em nós do sofrimento. Até estava conversando com um amigo, se ele estiver aqui nesse vídeo, ele vai saber que é ele. Eu falei, você já viu alguém iluminado que não tenha passado pelo sofrimento? Você já viu alguém milionário que é religioso mesmo, que, né, vai lá e fala que acredita em Deus e tudo mais? Eu nunca vi. Com certeza tem. Mas não é mostrado. Por quê? A crença da escassez, a crença do sofrimento. Aí eu dei até o exemplo para ele de Buda, né? Que Buda nasceu num palácio, mas ele saiu, viu o sofrimento do povo e foi ser o quê? Do mundo. E aí ele chegou à iluminação. Ele foi conhecer as pessoas, conhecer como viviam, e aí veio aquela compaixão e deixou o palácio de lado e foi viver aí. Então, intrinsecamente, a crença que está por trás disso é o quê? Ah, para eu ser um iluminado, para eu ser uma pessoa de Deus, vamos dizer assim, eu não posso ter dinheiro. Ah, e aí vamos lá para Jesus, né? Para a crucificação. Ah, para eu me iluminar e para eu ser uma pessoa de Deus, eu preciso passar pelo sofrimento. E aí tem pessoas, eu lembro que no livro do Greg Braden, ele até fala que estava num restaurante, num evento, né, num congresso, e aí chegou uma pessoa lá, todo mundo olhando, e ele com aquelas vestes de Jesus, todo branco, todo ensanguentado, com as chagas de Jesus, com as marcas, né, da crucificação, sangrando. Então, você imagina uma pessoa, isso foi criado como, gente? Com a mente. Com a mente, você não precisa passar por isso em nenhum momento. Jesus falou que você precisa passar pelo sofrimento. Muito pelo contrário. Ele falou o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância de riqueza, abundância de alegria, abundância de harmonia, abundância de saúde. Então, por isso que quando a gente quer aí impressionar a nossa mente subconsciente, a gente precisa ir aonde? Atrás das histórias que comprovam o contrário da nossa crença. Porque mesmo que você acredite, mas você tiver uma crença com relação a isso, a tua crença não deixa você materializar aquela criação que você imaginou. A crença, ela é mais forte que a fé e a convicção. Então, por isso que Neville fala muito aí do casamento entre a mente consciente e a mente subconsciente. E o Dr. Joseph Murphy, ele fala muito isso, como ontem eu dei o exemplo da Catherine Ponder, que falava o quê? Sempre ela repetia, a minha mãe não me ama. E ela resolveu trocar a afirmação, minha mãe não me ama, por minha mãe me ama.
minha mãe me ama. Então toda vez que vinha aquele pensamento, aquele sentimento, ela trocava. Então isso está no seu poder, está na escolha. Você escolhe o que você quer pensar. Você escolhe o que você viveu lá no passado. E aí a gente ressignificando aquele passado, de que a minha mãe não me ama, minha mãe não me amou, a minha mãe me rejeitou, o meu pai me largou, ou ninguém fala comigo. Todo mundo fala comigo. Eu tenho muitos amigos leais, confiáveis. Ou outra coisa, vamos falar aqui de prosperidade. Você olha lá no banco, tá lá a sua continha. Nossa, dinheiro não vai dar para nada esse mês. Você está cada vez mais estruturando, solidificando esta crença. Ai, dinheiro não vai dar para o final do mês. Nossa, meu dinheiro já está acabando. Você está solidificando. Então, por que não? Toda vez que olhar para aquilo, meu dinheiro só cresce. Toda vez eu recebo dinheiro extra na minha vida. Toda vez, quando eu olho na minha conta, tem mais dinheiro do que eu imaginava. Por quê? A mente consciente, a mente lógica, a mente racional, ela vai falar, não tem dinheiro. E aí você já corta. Conforme você vai falando isso, a tua mente consciente e o teu subconsciente vão internalizando, vão namorando, vão se conhecendo, vão aceitando a situação. E aí, plantou a semente, germinou a semente. E aí é só esperar ela crescer. Mas precisa continuar. É uma continuidade, é uma constância, é uma prática. É uma prática. Você, conforme você vai falando, aquilo vai internalizando, e aí, porque primeiro é mental, para depois aparecer aqui no mundo fenomênico. Tudo que existe no mundo fenomênico é projeção do que você está internalizando na sua mente. Então, como ele fala aqui, se adapte à lógica. Então, se você comer demais, quantas vezes a gente já não bebeu demais e não passou mal? Não foi castigo de Deus. Você bebeu demais, ficou de ressaca e ficou mal. E muitas pessoas usam o quê? A desculpa, a bengala de que, tá vendo? Deus me castigou porque eu bebi demais. Não, é uma lógica. É uma lógica. Eu vou deixar o link daquela coletânea de Neville para vocês aí. A coletânea de Neville, gente, eu sempre falo dela, primeiro, porque eu ganho comissão. Isso é a real, né? E segundo, porque eu realmente leio todos os dias antes de dormir. E fez muita diferença quando eu conheci e comecei a verificar que muitas crenças religiosas que estava aqui internalizada, muitas crenças de passagens bíblicas estavam internalizadas no meu subconsciente. Então, Neville Goddard, essa coletânea, o Despertar da Consciência, ela é para você quebrar crenças religiosas, crenças que estão aí enraigadas há 2000 anos, desde lá da época de Jesus e até antes, né? Então, muitas crenças aí enraigadas no nosso sistema, porque a gente já vem com um pacotinho de crenças e já vem com um pacotinho aí de emoções também, de sentimentos, tá? Então, Neville Goddard, ele traz uma leitura metafísica da Bíblia, ele fala que são dramas psicológicos. E aí, quando você começa a mudar isso daí, você começa a enxergar a vida de forma diferente. Então ele tira muitas crenças, inclusive com relação a promessas, imagens, símbolos, todos esses tipos de crença, né? Até estava explicando para minha mãe o que é isso, né? Ela falou assim, eu vou lá fazer uma promessa e tal. Eu falei, mãe, claro que vai funcionar, porque você está acreditando em quê? Na promessa. Mas quem que está fazendo acontecer? É você. Então a gente transfere o nosso poder
para aquele símbolo, para aquela imagem. Então a gente está transferindo o poder para aquele santo. E tá tudo bem, não tem problema. Mas é você, a partir da sua fé, que realizou aquilo lá. Então Neville tira muito isso da gente. Isso é muito legal porque você se liberta, né, gente? A gente se liberta porque aí a gente começa a aprender que tá tudo dentro de nós. Tá bom, Potências Infinitas? Então o link vai estar aqui, inspiraçõesparaser.com.br, vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem essa coletânea maravilhosa de Neville Goddard, tá bom? Vale a pena vocês entrarem lá e conhecer esta coletânea, Despertar da Consciência, tá bom? Se adapte à lógica. Queimar-se tocando um fio de alta tensão, ferir-se na engrenagem de uma máquina, passar mal comendo em excesso, tudo isso acontece porque a pessoa infringiu a lei da ciência. Ficar doente por ficar irado, triste ou preocupado é consequência da transgressão da lei da mente. Se alguém comeu demais e passou a sofrer de doença gástrica, não foi por causa de castigo divino. Aconteceu isso pela lógica, simplesmente porque ele foi contra a lógica. Não sofrerá nenhum dano se refletindo adaptar-se à lógica e usar luvas de borrachas para tocar em fio de alta tensão. Não aproximar a mão da engrenagem de um motor, não comer em excesso. Que coisa linda, né, gente? Maravilhoso. Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância, uma vida de alegria, de amor, de facilidade e plenitude. Até amanhã com o nosso preceito do dia 31 de outubro, nosso último dia de contemplar a justiça do reino de Deus. Até amanhã, mais uma vez eu espero vocês aqui. Até lá!